Agora sim vai ser bom, porque o meu vizinho tá em obra, tá furando parede, e eu quero saber se o meu microfone vai me salvar. Que agora nós temos até microfone. Ai, ai, ai. Eu adoro. E eu quero deixar bem claro que o que eu tenho para entregar não é perfeição. É uma vida real, de uma mulher real, no auge de seus quase 30 anos. Eu não acredito que eu tenho 30 anos. Juro por Deus, pra mim é uma loucura, assim. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, vou fazer 30 anos. 30 anos a idade do sucesso, entendeu? Então não tinha como eu fazer 30 anos e não tá tendo o maior sucesso da minha vida, que é ter vocês aqui e ajudar vocês a enfrentarem as dificuldades da vida. Assim como vocês me ajudam, aqui vai ser um canal de, na verdade sempre foi um canal de vida real, né? Mostrando a minha visão do mundo, a minha visão das relações que eu tinha, e vai continuar sendo, só que dessa forma diferente a partir de agora, né? Não é sobre perfeição, é sobre permissão, sobre a gente se permitir, a gente conseguir criar conexão e se ajudar. Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu tô realizada de estar voltando para cá. Para mim é um chamado para ajudar as pessoas, e é aquela coisa, se eu estiver ajudando uma pessoa, para mim já tá assim, ó, de bom tamanho. É isso que faz com que a minha vontade de estar aqui cada vez seja maior. Estou voltando e não teria possibilidade de eu voltar aqui sem a gente ter uma conversa franca, porque de certa forma eu tô longe há quase 2 anos. O meu último vídeo, na verdade eu acho que até mais, porque eu tinha dado uma pausa, ensaiei uma volta, não consegui, e quase 2 anos depois cá estou eu. E para dizer que estou voltando pro YouTube, porque nunca deveria ter saído, mas coisas aconteceram, a vida passou, muita coisa aconteceu, na verdade. Então eu precisava vir conversar, explicar tudo o que rolou. E agora, como vocês podem ver, a gente tem até microfone, né? Porque nós estamos chique. Deixa eu botar aqui, ó. Ai, olha, isso aqui é uma modernidade que eu nem sei saber fazer ainda. Chegou ontem meu microfone. Ai. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que quando eu tive a minha separação em 2023, diversas coisas aconteceram e eu simplesmente não conseguia retornar aqui para o YouTube, né, por questões emocionais e até de autoestima, né? Então, isso acabou fazendo com que eu me afastasse de maneira integral do YouTube e de diversas outras coisas que eu fazia, acabou atrapalhando o meu retorno. Em 2024, quando eu ensaiei voltar, logo depois do vídeo que eu postei, a gente teve uma enchente muito horrorosa aqui em Porto Alegre, que atingiu o bairro em que eu morava e que ainda moro, e atingiu assim em cheio. Para quem não sabe, eu moro perto da Arena do Grêmio, e eu vou deixar umas fotos aí para vocês verem como que ficou a situação do bairro, gente. Não só fotos de jornais, mas também vídeos que eu fiz enquanto a enchente acontecia, quanto na volta, e foi algo que realmente me pegou de um jeito que eu não estava preparada, tá? Eu simplesmente não conseguia sair daquela bolha de tentar ajudar. Fui voluntária numa das unidades de recebimento dos resgatados da enchente. Eu trabalhei lá na parte de alimentação, então a minha vida ela estava movida naquilo ali. E eu fiquei 40 dias sem poder voltar para casa, né? E isso realmente foi muito difícil, assim, ver pessoas sendo resgatadas, assim, chegando sem saber como que ia ser a vida a partir dali. Realmente é algo que a gente não tá preparado, assim, para ver, sabe? Ter passado por tudo isso criou algumas marcas em mim que até pouco tempo atrás ainda batiam muito forte, né? Principalmente o medo de alguma coisa nesse sentido voltar a acontecer, porque só quem passa por isso desenvolve um tipo de pavor, assim, de chuva, de vendaval, enfim, é tenebroso. E aí isso fez com que as coisas mudassem, né? E enquanto tudo isso acontecia no Rio Grande do Sul, um serzinho abençoado, maravilhoso, picutucho, gostosuro, chegou na minha vida, que é o Thor. E eu vou mostrar ele pra vocês. O Thorzinho, ele foi e continua sendo uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na vida de mamãe. Esse aqui é o Thor. Ele é meu cachorro. Dá oi pra câmera. Fala assim, oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Totóio de mamãe. Então, gente, o Thor, ele apareceu na minha vida basicamente para me tirar de uma depressão horrorosa que eu tava entrando. E como eu digo para todo mundo que convive direta ou indiretamente comigo, e eu tenho a possibilidade de falar sobre o Thor e sobre o que ele representa para mim, eu sempre reafirmo que o Thor foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim, pela minha felicidade, pelo fato de eu
conseguia executar coisas básicas, né? Que era sair para pegar sol, caminhar, olhar a gente, falar com as pessoas. Eu não estava tendo vontade de fazer isso naquela época, né? Então o Thor, ele chegou de uma maneira muito inesperada barra esperada. Porque eu já queria adotar, eu vi muitos cachorrinhos sendo resgatados e eu queria adotar um deles, principalmente da enchente. E no início estava sendo um processo muito burocrático, assim. E aí acabou que eu comecei a falar para as pessoas que eu estava querendo adotar e se alguém soubesse, me avisasse. E aí uma amiga minha me avisou e tinha 2 filhotes de Shih Tzu que estava para adoção. E aí quando eu fui conhecer eles, eu tinha me apaixonado pelo irmãozinho do Thor. Só que o irmãozinho do Thor cagou para mim, rosnou, virou as costas, saiu e desse tamanico, assim, 500 gramas de cachorro. E o Thor, ele chegou fazendo facerice, balançando o rabinho, brincando comigo, e desde aquele momento eu peguei ele e nunca mais soltei. O Thorzinho é um cachorro que, de certa forma, demanda muito cuidado, muita atenção, porque para quem tem Shih Tzu sabe, né? E a veterinária me falou que eu peguei um Shih Tzu que todos os problemas que poderia ter, ele tem. Então, é dermatite tópica, otite de repetição, ele tem colite de repetição, ele teve prolapso na terceira pálpebra dos 2 olhinhos, a gente teve que fazer a operação. E em 2025, abril de 2025, eu ia fazer uma viagem para Orlando e para Miami sozinha. E tava tudo pronto, já passagem comprada, tudo certo. E eu fiz uma tosa no Thor diferente, porque tava muito quente. E no que a gente fez a tosa, a gente reparou que o bracinho dele, o esquerdo, era mais torto do que o direito. E aí eu levei no veterinário, né? E foi constatado que ele tem um problema genético, que o ossinho, de um dos ossinhos ali do braço, não vou me lembrar agora, cresceu mais do que o outro, mais do que esse, assim. Daí eles meio que se encontram e ele começou a mancar muito, sabe? E a doutora, vários veterinários, na verdade, que eu levei em mais de um, me disseram que talvez a gente teria que fazer uma operação para tirar o osso e colocar uma placa. Não sei se é placa de titânio, é uma placa lá que eles disseram que seria talvez uma das saídas, né? Só que o problema é que isso poderia acarretar vários problemas. O corpo dele rejeitar, ele ter uma qualidade de vida muito ruim. Então hoje a gente faz outras coisas com o Thor, né? A gente faz algumas atividades para, como se fosse fisioterapia, para ele conseguir caminhar e cuidar também do peso dele, né? Porque não pode ter sobrecarga na patinha. E nesse meio tempo eu fiz muitos exames, muitas coisas com ele e que me impossibilitou de ir na viagem, porque, para quem não sabe, mesmo tendo pet love que a gente tinha e depois eu cancelei e agora a gente tá voltando, cachorro de pet, né, no geral eu acho, mas mais especificamente cachorro é bem caro. Enfim, a gente gastou bastante dinheiro com esse bichinho, mas tirando tudo isso, ele continua sendo luz na minha vida. Ele é um cachorro que me traz muita felicidade, não só para mim, mas para todas as pessoas que convivem diretamente com ele. A minha mãe, por exemplo, ela é a avó dele. Ela, tipo assim, tanto é que quando eu saí da casa dela, ela falou, tu pode até sair, só que a gente vai ter guarda compartilhada do Thor. Para vocês terem noção. Então, assim, ele é um cachorrinho que é muito amado por mim, por todo mundo. Sim, gente, teve uma coisa que aconteceu na minha vida. Como vocês podem ver, esse cenário vocês não conhecem. Esse aqui é meu apartamento. E eu comprei esse apartamento em março de 2024, antes também da enchente. Ele foi uma das conquistas que eu mais me orgulho, e continua sendo, né? Uma das conquistas que eu mais me orgulho como mulher independente, pagadora dos meus impostos e das minhas contas, ter comprado esse apartamento através do suor do meu trabalho, do tanto que eu batalhei, foi muito, muito importante para mim e continua sendo, é uma realização que eu não sei nem explicar para vocês o quanto que isso me deixa feliz e realizada. É aquela coisa, né, gente? Eu trabalho desde 2011, então esse ano de 2026 vai fazer 15 anos que eu tenho carteira assinada. Mesmo passando muito perrengue, passando muito abuso psicológico, dando moral em diversas empresas que eu já trabalhei, eu não parei de focar na meta, que era conseguir conquistar bens materiais. Estou muito feliz, muito realizada, então essa é uma das conquistas que eu queria trazer aqui para vocês. Vocês vão ver muito esses cenários. Eu também troquei de carro, graças a Deus, meu carro tá ali, lindo, bonito, maravilhoso, esplendoroso, e também é uma das questões muito importantes para mim. Eu só quero dizer que, assim, ó, às vezes a vida nos dá uma rasteira, que foi o que aconteceu em 2023 comigo. A minha vida estava, de certa maneira, estabilizada, na minha visão. Eu não sabia, não conseguia fazer uma leitura
boa do que estava acontecendo ao meu redor, e eu tinha uma falsa impressão de que eu tinha uma segurança, né? E quando eu fui ver, tudo foi tirado, o chão foi tirado dos meus pés, e eu fiquei a ver navios. E assim, né, gente, eu sempre fui uma pessoa que levei motivação para todo mundo que tivesse do meu lado, e às vezes eu evitava de trazer essa motivação para mim, para motivar as pessoas que estavam ao meu redor. E isso mudou a partir de 2023, e tanto é que eu já consegui conquistar meu apartamento e meu carro. Eu finalizei minhas 2 pós-graduações, e agora eu sou uma mulher pós-graduada, tá? Em 2. E em 2025 eu também conheci a pessoa que fez com que eu entendesse o que é um amor seguro, um amor adulto, que é o PP, o Pedro. E ele é uma pessoa muito especial na minha vida. Vocês vão conhecê-lo. E assim, se eu soubesse lá no passado que eu teria que passar por todas essas coisas horrorosas que eu passei pra, no final, ter uma vida da forma como eu tenho com o Pedro, eu juro pra vocês que eu acho que eu viveria tudo de novo. Só porque no final eu ia conhecer o Pedro e tudo isso ia acontecer. Então, assim, gente, é isso. Agora a gente chega em 2026, eu numa fase mais madura da minha vida, modificada, melhorada, versão 2.0. E na verdade o canal hoje ele vai ser mais um elo, um portal em que a gente conseguisse trocar experiências e resoluções da nossa vida adulta, né? Pra gente conseguir atravessar os problemas